Olá, bom dia. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao terceiro webinário promovido pela Coalizão DUSA. A gente vai aguardar alguns minutinhos para o pessoal ir chegando. E aí, você que já está aqui com a gente, se puder colocar o seu nome, de onde você veio aqui no chat para a gente te conhecer melhor. Olha só, essa maratona deverá fazer uma transferência. O valor do desconto da folha foi maior que o valor dos problemas. Então, quando ela fez e fez o abono, tem que deixar uma margem. Ó, pessoal do Chile, Cristian do Chile, seja bem-vindo. Isso é uma coisa muito séria. Ó, Cardoso, seja bem-vindo de Palmas. Boa Vista, bem-vindo, Antônio. Maitê de São Paulo. O Ederson que está no Canadá ouvindo gente. Só de Manaus, saudades do X-Cabuquinho. Brasileia, Vitor do Clay. Sejam bem-vindos, pessoal. Ana Ruth do Amapá. Tá bem diverso aqui, tá bem legal. Bom, vamos começar então. A gente está iniciando agora o terceiro webinário da trilogia, realizada pela Coalizão para o Desenvolvimento Urbano Sustentável da Amazônia, que a gente chama de Coalizão DUSA. E para fechar essa série de webinários, a gente vai abordar hoje o tema Financiamento para Projetos de Desenvolvimento Urbano Sustentável, orientação para municípios da Amazônia Legal. A gente teve dois webinários anteriores, né, que trouxeram discussões bastante interessantes. O primeiro foi sobre federalismo climático, e o segundo foi sobre desenvolvimento de projetos de desenvolvimento urbano sustentável por municípios da Amazônia Legal. E aí, eles estão disponíveis no YouTube e vocês podem acessar pelo link que a nossa equipe vai deixar no chat. Para quem ainda não nos conhece, né, a Coalizão, ela é uma rede formada pela FNP, pela WRI Brasil, pela GIZ e apoiada pelos parceiros ABM, Instituto Alziras, GECOM e Ministério das Cidades. E é uma rede que visa fortalecer a agenda do desenvolvimento urbano sustentável em municípios da Amazônia Legal. Meu nome é Paula Guarido, eu estou secretária executiva da Coalizão DUSA e hoje eu vou fazer a mediação desse evento. Eu vou fazer primeiro alguns avisos logísticos, né? Então, na tela, todo mundo que está assistindo a esse webinário consegue visualizar três ícones, né? Que são perguntas e respostas, levantar a mão e o chat. Então, os únicos recursos que vão estar disponíveis hoje são perguntas e respostas e o chat. Então, se você quiser fazer alguma pergunta para os nossos convidados, você faz a pergunta, por favor, utilizando perguntas e respostas. E se você quiser fazer algum comentário sobre o webinário, comentários gerais, você pode fazer pelo chat. Bom, então, para falar sobre esse tema, bastante importante para os municípios amazônicos, né? Hoje a gente vai receber Mariana Noronha, que é secretária executiva da Comissão de Prefeitas e Prefeitos Amazônicos sobre Desenvolvimento Urbano Sustentável, que também é consultora da WR Brasil. O Sérgio Pog, arquiteto do Departamento de Desenvolvimento Urbano, Cultura e Turismo do BNDES. O Oscar Carvalho, coordenador da carteira de projetos do Fomplata no Brasil. E o Rafael Santana Araújo, secretário municipal de Meio Ambiente de Pedra Branca do Amapari, no Amapá.
Bom, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje habilitando o nosso evento. E para fazer uma fala inicial, representando a coalizão DUSA, convido a nossa parceira de rede, Mariana Noronha. Mari, seja bem-vinda. Muito obrigada, Paula. Boa tarde a todas e todos. Como a Paula já disse, eu sou Mariana Noronha, sou consultora do WRI Brasil e estou secretária executiva da Comissão de Prefeitas e Prefeitos Amazônicas sobre Desenvolvimento Urbano Sustentável. Eu venho hoje aqui representando a Coalizão pelo Desenvolvimento Urbano Sustentável para dar as boas-vindas para todas e todos que estão aqui, convidar vocês a acompanhar as atividades da coalizão. Essa série de webinars é uma das primeiras atividades que a gente tem feito convidando pessoas de fora, mas tem outras coisas por vir. Esse webinar de hoje é o terceiro dessa série, em que a gente buscou já trazer organizações e parceiros para dialogar sobre esse assunto que é tão relevante para as cidades amazônicas e para nós na coalizão. A gente vem buscando trazer um diálogo sobre oportunidades de financiamento disponíveis, sobre as singularidades do acesso ao financiamento na Amazônia, a atuação do governo federal, dos governos estaduais nesses processos. Como sempre, a gente sempre busca trazer casos concretos. Hoje a gente vai trazer o caso de Pedra Branca do Amapari, município do Amapá. Estamos muito animadas e animados, apesar desse ser o último, acho que a gente vai fechar muito bem essa série. Eu fico por aqui, desejo um ótimo evento para todas e todos, agradeço a presença. Muito obrigada, Mari. Bom, e para falar sobre os aspectos gerais e singulares do acesso ao financiamento sobre a perspectiva do financiador, convido o Sérgio Poggi, do Departamento de Desenvolvimento Urbano, Cultura e Turismo do BNDES. André, seja bem-vindo. Você tem 15 minutos. Boa tarde a todos. Eu vou fazer uma apresentação. Peço licença para colocar aqui a minha apresentação. Vocês conseguem ver? Sim, estamos vendo. Então, vamos lá. Bom, eu acho que não preciso fazer maiores introduções sobre o BNDES, né, sua história. O BNDES está completando agora 72 anos de fundação e foi formado inicialmente com o conceito de desenvolver a indústria brasileira e inicialmente chamava BNDE, Desenvolvimento Econômico, né? Em 1986 ele passou a crescer também o aspecto social no seu nome e a gente diz que ao longo do tempo a questão sustentável, né, o ambiental, o crescimento econômico e social sustentável se tornou uma premissa. Especificamente no que a gente trabalha com relação aos municípios, a gente tem diversas linhas de atuação, desde a segurança pública, gestão pública. Acredito que muitos de vocês já tiveram oportunidade de contratar junto ao BNDES o Programa de Modernização de Administração Tributária, PEMAT, que já se desenvolveu além da questão da administração tributária, passou para a gestão pública. A área, logicamente, de atuação em meio ambiente, a área que eu especificamente trabalho, que é de desenvolvimento urbano integrado, a parte de educação, saúde, assistência social e a parte de mobilidade. Então, eu vou focar um pouquinho mais na parte que a gente trabalha, que é especificamente a parte de desenvolvimento urbano, onde elaboramos apoio a projetos multissetoriais envolvendo investimento em urbanização e infraestrutura, saneamento, equipamentos públicos, revitalização de áreas degradadas e habitações de interesse social. Nesse caso específico, a habitação de interesse social, de acordo com a política do governo brasileiro, o BNDES entra normalmente na parte de infraestrutura e atualmente vimos tentando buscar um pouco mais atuação diretamente na formatação de projetos de habitação. Estamos exatamente entrando nesse setor nesse momento, mas nos últimos anos o desenvolvimento urbano não pode ser dissociado, logicamente, da parte toda de sintonia com o meio ambiente onde ele está inserido, e nesse sentido do desenvolvimento sustentável, o BNDES tem fortalecido muito as atuações de adaptação aos efeitos das mudanças climáticas. Basicamente, nós podemos trabalhar em três
setores interligados, né? A parte de soluções financeiras, que seria o básico do BNDES, em apoio ao crédito e apoio técnico, a parte de estruturação de projetos e articulação com parcerias estratégicas, que levam efetivamente ao desenvolvimento, que é um conjunto dessas duas vertentes, dessas duas formas de atuação, de forma que o BNDES cumpra o seu papel de um banco de impacto, um banco social, um banco sustentável e seja um banco com propósito. Para o melhor entendimento de vocês, a gente tem uma distribuição aqui das diversas áreas que atuam com municípios, a área social a qual o DEURB, que eu pertenço, está inserido, a parte do DGEP, que trabalha exatamente com essa parte da administração pública, a parte do DIPRO, que trabalha com a parte de educação, inclusão produtiva, trabalho e renda, o DESH, que é um setor que faz apoio aos demais departamentos, realizando estudos e análises territoriais, a parte de infraestrutura, que tem a parte de mobilidade e a parte de saneamento, a área de inovação, que cuida da parte de saúde pública, e a área de soluções para cidades, que é uma área mais recente no BNDES, que vem trabalhando muito com diversos municípios no apoio à estruturação de projetos de infraestrutura urbana e elaboração de PPPs e concessões públicas, justamente porque o BNDES entende que existe uma grande demanda para ajudar os municípios a estruturarem seus projetos. Então, nós temos agora também um setor que pode atender a essa demanda. Na parte de atuação, desenvolvimento urbano e adaptação climática, nós podemos colocar aqui algo que vocês já devem conhecer bastante, que são os problemas da história do desenvolvimento da urbanização das cidades brasileiras, que cresceu de forma desordenada, e até mesmo nas cidades onde houve um planejamento prévio, ao longo do tempo esse planejamento foi sendo desrespeitado, e gerando os problemas que nós conhecemos, dos transtornos das nossas metrópoles. As mudanças climáticas cada vez mais vêm demonstrando os efeitos do crescimento desordenado, e nós temos visto os diversos desastres que têm ocorrido, e que eu acredito que a gente não possa nem dizer que sejam desastres naturais, porque boa parte é devida à falta de planejamento. Então, em cima disso, o BNDES tem a sua política de inverter a lógica de atuar como bombeiro, como infelizmente agora vimos aí no grande desastre que ocorreu no estado do Rio Grande do Sul, em que você agora vem pegar a recuperação de um estado que foi assolado com uma série de eventos climáticos, e que a gente possa refortalecer essa cultura de prever, né, de precaver esses desastres, fazendo um crescimento planejado sustentável. E os gargalos que a gente possui para a nossa atuação, né, é a questão do financiamento, a mitigação e a adaptação, porque, na verdade, há um investimento muito grande em realização de novas infraestruturas, mas a prevenção e o trabalho sustentável não têm o mesmo apoio econômico. Vivemos, volta e meia, ambientes de restrição fiscal e taxas de juros elevadas, que dificultam o financiamento por parte dos municípios, e há, como eu citei agora há pouco, uma dificuldade na estruturação e elaboração de planos e projetos por parte dos municípios. Sabemos nós que somos 5.570 municípios, mais ou menos, hoje no Brasil, e desses, apenas cerca de 300 têm mais de 100 mil habitantes, e mesmo esses municípios, muitas vezes, não têm uma equipe técnica que seja capaz, eu não digo nem de projetar, mas de dialogar com empresas que possam servir de consultores para os seus projetos. E, finalmente, a questão do ciclo político, para a elaboração de projetos de grande porte, também dificulta muito, porque, às vezes, no mandato você não consegue estruturar esse projeto, e se não há uma continuidade, você pode ter essa proposta que levou algum tempo a ser elaborada, interrompida. O C40, que é uma associação que reúne 40 grandes municípios, cidades do mundo,
elaborou aqui exatamente uma proposta, uma análise, né, de quais seriam os grandes desafios. Da parte das cidades, basicamente, acabei de dizer, a questão da capacidade técnica, a questão da governança, essa questão da política do planejamento, as prioridades e os ciclos eleitorais, e a parte, logicamente, das restrições fiscais. E já na parte dos financiadores, o que diz respeito à nossa atuação, isso daqui é um diagnóstico que não é do BNDES, é de uma entidade global. O que se verificou a dificuldade dos processos de contratação, né, dos projetos, dos financiamentos junto às instituições, a dificuldade, muitas vezes, das instituições financeiras em aprovar projetos com entidades que tenham algum risco, né? E a limitação na preparação de projetos, na oferta de assistência técnica. Para a gente atender à nossa demanda, nós temos basicamente 3 áreas de atuação. A primeira é a prevenção de desastre, a adaptação climática urbana. A outra, atender as vocações econômicas das cidades históricas e de centros urbanos. Nós vimos aí, ao longo da última década, especialmente, fortalecer muito essa visão da necessidade de repensar os centros urbanos, especialmente no Brasil, porque em um determinado momento do nosso desenvolvimento, entendeu-se que os centros urbanos deveriam ser áreas de negócios, áreas voltadas especialmente para os serviços institucionais e não áreas residenciais. E hoje se tem uma maturidade que é preciso sempre fortalecer essa mesclagem dos usos, especialmente nos centros urbanos, que são áreas com grande infraestrutura e que, com o desenvolvimento da tecnologia, dos trabalhos remotos, da expansão para outros centros, vem se esvaziando da sua função, então, prioritária, e não é possível você ter um vazio urbano numa área com grande infraestrutura. E também atuamos na parte de transformação urbana e social e habitação em periferias, já que o nosso crescimento ele não é precedido de uma implantação de infraestrutura. Às vezes a infraestrutura ela vem a reboque depois que aquela área já está ocupada, o que gera toda a série de transtornos que nós conhecemos. E essas 3 áreas de atuação elas vêm atender ao menos a 4 objetivos de desenvolvimento sustentável, que é o objetivo 1, de erradicação da pobreza, o objetivo 8, que é criação de emprego digno e crescimento econômico, o objetivo 11, cidades e comunidades sustentáveis, e o 13, ação contra a mudança global do clima. Basicamente, aqui não preciso mostrar para vocês os diversos objetivos, mas eles estão todos alinhados à nossa política. Então, dentro dessas 3 ações, apoio à estruturação de planos de projetos de adaptação climática, a gente busca mitigar a dificuldade na estruturação e elaboração de planos e projetos por parte do município. Nós, quando recebemos os projetos, fazemos uma verificação da sua adequação, da sua estruturação, da sua consistência, né, para que, quando ele entre, ele efetivamente tenha a capacidade de ser executado. Porque um dos grandes problemas que nós temos é justamente a descontinuidade ou a falta de previsão adequada dos recursos necessários. Os recursos podem ser materiais, podem ser legais e podem ser financeiros. Se eles todos não estiverem previstos, a gente pode ter uma interrupção ou até o cancelamento do projeto ao longo da sua execução, e os transtornos vão ser maiores ainda, porque você começa com uma expectativa e você não consegue atingi-la. A inclusão dessa temática de adaptação climática num novo Fundo Clima. O Fundo Clima é uma linha de financiamento que o BNDES possui com condições extremamente vantajosas, que foi focada especialmente justamente para atuação na adaptação às mudanças climáticas, né? Então, existe sempre, inclusive por parte de órgãos internacionais, um apoio ou um interesse muito grande em atuar na mitigação dos problemas, mas na adaptação não existe exatamente esse mesmo foco, porque se tenta já trabalhar com em evitar, né, os efeitos
das mudanças climáticas, redução de emissão de gases e etc., mas a adaptação, que é atender às situações já existentes, entende-se que seria insistir numa estrutura que já tem problemas. Mas, dada a realidade das nossas cidades, é impossível a gente pensar só num lado e não pensar no outro, porque são mais emergentes. Então, a melhoria da conjuntura da restrição fiscal e das taxas de juros elevadas vem sendo trabalhada e dialogada com os municípios para que eles possam ter a capacidade de investimento necessária. E, finalmente, essa parte de fomento às novas formas de financiamento, buscando outros tipos de financiamento que fujam da estrutura tradicional. No BNDES, nós temos esses 5 pontos para a estruturação e planejamento, né, da adaptação climática, desde as parcerias com grandes agências e bancos e instituições, a estruturação por parte dos estados, dos seus planejamentos, a essa inovação que é justamente buscar novas formas de financiamento, sempre apoiando as políticas dos governos federal, e a estruturação interna mais crédito, ou seja, a gente receber o projeto, ajudar a estruturá-lo e oferecer o crédito para a execução. Basicamente é o que está aqui, que já foi colocado, mas na parte de estratégia financeira, nós temos a opção de atuação direta com as nossas linhas de financiamento e também a garantia da União, que, por um lado, reduz a taxa de risco de crédito, quando você tem a garantia da União, por outro lado, exige o CAPAG A ou B, né? Então, nem todos os municípios têm essa disponibilidade, em função de, às vezes, heranças que receberam, e aumenta o tempo de contratação, porque tem que passar pela STN e ainda tem uma redução do prazo de carência da operação. Esse novo Fundo Clima, que é alinhado ao Plano de Transformação Ecológica do Ministério da Fazenda, no eixo de finanças sustentáveis, vem sendo, inclusive, viabilizada. Recentemente foi aprovada a emissão de um título soberano por parte do BNDES direcionado ao financiamento dos projetos ambientais ou sociais elegíveis. E a primeira emissão desse título é de uma captação de 10 bilhões, o que vai já abrir aí um campo para permitir que apoiemos a um número maior de pretendentes. Nesse Fundo Clima, o objetivo é apoio à implantação de empreendimentos de aquisição de máquinas e equipamentos e o desenvolvimento tecnológico para a redução dos gases do efeito estufa e adaptação às mudanças climáticas e aos seus efeitos, né? Então, as áreas de atuação podem ser o desenvolvimento urbano resiliente e sustentável, a indústria verde, a questão da logística de transporte, transição energética, a recuperação, a proteção das florestas nativas e recursos hídricos e serviços de inovação verde. Especificamente na nossa área de atuação, a requalificação urbana para populações em áreas de risco, com focos em favelas e periferias, investimento de resiliência, capacidade adaptativa e redução de risco de desastres, sistemas de parques e áreas verdes urbanas, que têm um papel de proteção também de adaptação climática, de temperatura, resistência a intempéries, e, ao mesmo tempo, permitir uma área de lazer para a população, preservação das nascentes e reabilitação dos rios urbanos, gestão de riscos e desastres, tratamento de resíduos sólidos, limitação de chão, estruturação e gestão de aterro sanitário, e infraestrutura cicloviária e outros projetos de mobilidade. As nossas áreas de atuação em termos das nossas ofertas de financiamento, como eu falei, pode ser a linha FINEM, que atua com os recursos do BNDES na nossa linha regular, e a parte do Fundo Clima. O Fundo Clima ele só vai ser viável com projetos que efetivamente atendam a essa questão do tema de melhoria e adaptação às condições climáticas, né? A alteração das condições que atendam a essa questão das condições climáticas. E é uma taxa realmente bastante favorável,
que tem que ser analisada e aprovada para que possa ser utilizada. Mas não necessariamente é a única forma. A gente tem a nossa linha FINEM que pode ser utilizada e a qual nós já temos a linha constantemente disponível. Vale dizer que no caso do Fundo Clima não há correção monetária nem avaliação cambial, e no caso da linha FINEM você não tem a necessidade da CAPAG, mas isso vai variar aí a sua taxa de spread de risco. A projeção, a previsão é que haja uma redução gradual do custo total da contratação, com a redução das taxas, e o nosso fluxo de processo vem primeiro com a habilitação, quando o cliente apresenta aqui o seu interesse, encaminha os seus dados básicos para que a gente possa iniciar o cadastramento no nosso sistema. Aí preenche as solicitações de financiamento com as informações do projeto propriamente ditas, fazemos a análise, aí vamos ter as reuniões, vamos verificar o atendimento às diversas condicionantes, a apresentação do projeto, os aspectos ambientais, jurídicos, a viabilidade econômico-financeira da proposta, e aí vamos apresentar a nossa diretoria para, em sequência, permitir a sua contratação e, finalmente, após a contratação, vamos seguir o acompanhamento. Hoje nós temos aqui no nosso departamento um total de 4,4 bilhões em 27 operações, e dessas operações, quase 90% são recentes, porque essa linha de financiamento ela estava praticamente fechada aos municípios durante 10 anos, e na área de adaptação climática, desse total, já temos praticamente 3 bilhões sendo apoiados. E só rapidamente aqui mostrando 4 projetos que nós vimos aprovando agora: adaptação da orla marítima de Caucaia, que havia a degradação da sua orla, e estamos ajudando a fazer esses piers para conter os impactos das alterações que foram feitas anteriormente. A infraestrutura urbana integrada em Tangará da Serra, implantando infraestrutura na cidade. Os parques urbanos do município de São Paulo, que foram objeto de uma licitação, e ganhou uma empresa que está fazendo a administração desses parques, retirando do poder público o ônus, mas garantindo à população o bônus da utilização desses espaços, e um grande projeto que foi feito agora e aprovado de adaptação climática em Campinas, para 3 grandes áreas de contenção de águas pluviais, para evitar o efeito das inundações que assola a cidade, decorrente de toda a impermeabilização do solo, ocupação das faixas marginais de proteção que a gente vê ocorrer em diversas cidades. Eu vou passar isso aqui para não atrapalhar muito o prazo, que eu acho que eu já falei o tempo suficiente, e deixo o meu contato, não só eu, como toda a nossa equipe, está à disposição de vocês futuramente. Muito obrigado. Sérgio, muito obrigada pela sua apresentação, muito obrigada por falar para a gente um pouquinho mais da atuação do BNDES na Agenda de Desenvolvimento Urbano. E para continuar as falas sobre a perspectiva dos financiadores, convido o Oscar Carvalho, coordenador da carteira de projetos do Fundlab no Brasil. Oscar, seja bem-vindo. Você também tem 15 minutos. Nós estamos vendo sua apresentação, a gente não está te ouvindo. Não sei se você está falando com a gente já. Aí. Bom, muito obrigado aí pelo convite para compartilhar esse webinar. Eu vou falar um pouquinho sobre um banco. Na verdade, eu gostei muito da apresentação do Sérgio. Na verdade, se vou apresentar o Fomplata, se todo o contexto, vou apresentar a mesma coisa que o Sérgio. Ele apresentou muito bem. Logicamente, ele, como colega de outro banco, nesse caso, um banco nacional, eu vou apresentar também um banco multilateral, mas o contexto é exatamente igual. Temos um desafio grande aí da mudança climática, câmbio climático. Temos também restrições fiscais
atuamos no mesmo mercado, possivelmente também temos um contexto também de taxa de juros muito alta, que logicamente, que gera isso aí? Gera que e também normalmente prazos muito curtos, prazos de 8 anos, carência de 1 ano, máximo 2 anos. E o que acontece com isso aí? Que você tem Oscar, desafios. só a Sim. sua apresentação não está em modo apresentação. Ah, não Está está em modo aparecendo aqui para gente. apresentação? Não sei Tá. se você já está passando os slides, mas. Ainda não. Eu ainda Ah, não então tá. passei. Tá. Então, simplesmente queria contextualizar na base do Sérgio que nós também, como banco, enfrentamos a mesma realidade, logicamente, mesmo país e mesmos mutuários. Então, o que acontece também com o tempo de amortização é muito curto, também exige e piora a situação de restrição orçamentária, restrição fiscal, logicamente, porque o serviço da dívida tem que ser mais violento. Então, eu vou contar um pouquinho a história do Funplata. A Funplata justamente esse ano está cumprindo 50 anos. Temos 5 países que são todos países do Mercosul, como os donos, os países membros do banco. Tá a Argentina, a Bolívia, o Brasil, o Uruguai e o Paraguai. Cinco países do Mercosul. Hoje, vou mostrar aqui nesse gráfico como foi evoluindo a carteira do Brasil. No 2004 foi a primeira operação com o Brasil, 22 milhões de dólares. Normalmente, entre a década, digamos, 90, 2000, o Funplata só aprovava uma operação ao ano, se aprovava. Então, no 2012, você pode ver aqui o desempenho é bastante limitado, foi muito limitado, até que em 2012 os países membros, donos, os sócios começaram a pensar em relançar o banco ou fechar, ou passar a carteira para outro banco. Então, a ideia e a decisão foi relançar o Funplata. Então, nesse gráfico vocês podem ver qual que foi o desempenho antes do 2012 e depois. Oscar, não estão passando os slides. Não está Ah, não está no passando. modo Tá. apresentação. Não, se você puder tentar Só- compartilhar de novo. Tá, só um Passou pouquinho. agora, só que não está no modo apresentação. Será que aí está passando aí? Comentar. Não, Não. Só um pouquinho. eu Eu acho vou. que. Tá. Talvez se compartilhar de novo. Sim, vou parar e vou partilhar de novo. É, Tá apresentando aí? É, A gente enxerga tua tela, mas ainda não está em modo apresentação. tá, tudo bem, só um pouquinho já. Aí, não está, não está passando? Não. Um pouquinho, vou.
Só um pouquinho aqui, vou abrir de novo o PowerPoint. Carol, o pessoal comentou aqui que pode ser que você teria que escolher a tela que está em modo apresentação. Ou você também Sim. pode. Tá, Aí está aparecendo? enxerga sua tela. Não está em modo apresentação. Não está em modo apresentação? Não. Ó, pode ser que você esteja colocando em modo apresentação depois de compartilhar. Ah, tá. Tudo bem, só um pouquinho. Daí primeiro você compartilha, depois coloca em modo apresentação. Aí acho que vai dar certo. É, o problema é que aí não consigo abrir o Zoom. Você, você quer enviar para a gente, Oscar? E aí a gente também pode passar por aqui. Deixa eu ver, aí só um pouquinho, Tá. só mais uma vez aí. Tá certo. Eu acho que eu vou passar para ti. Passa para mim o teu contato, por favor. Passos. A gente vai passar aqui, Oscar, rapidinho. Você passou pelo chat? Oscar, Só um tudo minutinho. bem? Você pode enviar para o e-mail que a gente viu as orientações do webinário, por Tá, favor? tudo bem. Só um pouquinho, rapidinho. Obrigada. Vou passar aí pelo lembrete, tá? Pode ter sim. Pessoal, enquanto eu acho que a gente apresenta, a gente organiza aqui a apresentação do Oscar, acho que a gente pode passar então para a fala do embaixador Antônio, pode ser, pessoal? E aí a gente continua, né, com o Oscar depois, a gente já resolve isso. Então, eu vou passar aqui, né, agora para falar sobre a atuação do governo federal na facilitação do processo de acesso ao financiamento pelos municípios amazônicos, né? Então, vou chamar o embaixador Antônio Costa Silva, chefe da Assessoria Internacional do Emicid. Embaixador, obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. E aí você também tem 15 minutos para falar aqui com a gente. 15 minutos. Acho que eu não vou nem usar. Espero que vocês estejam me ouvindo. Boa tarde a todas e a todos. Obrigado pelo convite. Desculpe ter chegado atrasado, mas o dia aqui hoje está complicado e eu estou viajando daqui a pouquinho para o Rio para participar, a partir de amanhã, do grupo de trabalho do G20 sobre prevenção do risco de desastres. Eu faço essa menção, não porque eu tenho que viajar daqui a 15 minutinhos, tenho que ir correndo pelo aeroporto, mas para dizer que, no fundo, o que nós temos feito no Ministério das Cidades é um duplo esforço. Por um lado, obviamente, a própria agenda do Ministério
em termos do seu programa de investimentos, por parte dos diferentes programas responsáveis pelas 5 secretarias que nós temos. Para os que não sabem, o Ministério foi recriado pelo presidente Lula, ele tinha sido extinto, foi recriado com as secretarias tradicionais, Secretaria Nacional de Habitação, Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana e Secretaria Nacional de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, e uma secretaria adicional, que é a Secretaria Nacional de Periferias, que trata dos territórios periféricos, né, dessa abordagem, e também tem a responsabilidade pela estratégia do Ministério sobre prevenção de risco. O que nós temos feito? Então, por um lado, obviamente, o Ministério volta a responder a uma agenda de desafios que é conhecida por todos vocês, que tem a ver, por um lado, né, com um cenário histórico de crise urbana, de segregação socioterritorial, violência e pobreza urbana, discriminação e desigualdade, que é característica, infelizmente, ainda da nossa realidade urbana e da nossa realidade nacional, com precariedade de infraestrutura, de transporte público, de mobilidade urbana, de infraestrutura das nossas cidades em geral, precariedade habitacional e ausência ou fragilidade absoluta da questão de água e saneamento. Se essa é uma realidade nacional, ela é para as cidades amazônicas, ela ainda é mais grave e mais profunda, como os senhores sabem, todos sabem, ou seja, as nossas cidades amazônicas sofrem desses problemas de forma ainda muito mais radical. Então, a isso se somam, claro, os desafios da mudança do clima, ou da crise climática, deslizamentos, inundações, enchentes, ondas de calor e secas, algumas surpreendentes, como também as cidades amazônicas têm vindo, o que, de uma certa forma, radicaliza e aprofunda essa precariedade urbana, que é a característica das nossas cidades amazônicas. O Ministério tem desenvolvido uma série de programas, eu estou tentando ser o mais sucinto possível para caber no nosso programa, com investimentos vultosos no âmbito dos programas de investimento do governo, e tem a ver com alguns programas relevantes para as cidades amazônicas, que é o Periferia Viva, que é a urbanização de favelas e regularização fundiária, prevenção de desastres, contenção de descostas e, sobretudo, a questão da macrodrenagem urbana, que é relevante para as nossas cidades amazônicas também. Esgotamento sanitário urbano, que é um desafio especialmente complexo para as cidades amazônicas, sobretudo aquelas que estão em regiões próximas a rios. Gestão de resíduos sólidos, novamente também um desafio significativo para as nossas cidades amazônicas. E a questão de mobilidade urbana, que é crítica. Essa agenda, se quiserem, de ação do próprio Ministério, nós temos somado uma série de ações relacionadas com as próprias cidades amazônicas, tanto na agenda nacional quanto na agenda internacional. Na agenda internacional, o que a gente tem buscado fazer, um pouco aproveitando a atenção que nós temos recebido por conta de sediarmos no ano que vem a COP30, no que é um dos maiores centros metropolitanos amazônicos, que é a cidade de Belém, é nós tentarmos que esse olhar sobre as cidades amazônicas seja sobre as cidades, e não sobre a floresta. Num país altamente urbanizado, como é o caso do Brasil, a nossa Amazônia Legal não foge à regra, e ela, creio, está hoje em dia aproximadamente 75% da população mora em cidades pequenas, médias ou grandes, como é o caso, por exemplo, da cidade de Belém. O desafio aí é aproveitar a COP30 para colocar um foco especial nos desafios urbanos das cidades amazônicas e mostrar como esses desafios urbanos estão intimamente relacionados com as questões de sustentabilidade da Amazônia como um todo e da floresta em particular. Ou seja, não há, claramente, enfrentamento ao desafio da sustentabilidade amazônica sem que nós tratemos a sustentabilidade das nossas cidades amazônicas. Ou seja, enquanto nós não conseguirmos estabelecer um rumo de maior justiça urbana, nós certamente tampouco garantiremos na região amazônica justiça climática ou sustentabilidade. Eu acho que nós tentamos, por isso, criar, no âmbito do Tratado de Cooperação Amazônica, um fórum de cidades amazônicas,
tivemos êxito, isso foi um grande resultado, a meu ver. Ele hoje é presidido pelo prefeito de Belém, e a nossa expectativa é de que o tema das cidades passe a fazer parte integrante de todo o sistema de cooperação amazônica entre os 8 países amazônicos, que, de alguma maneira, esse espírito de cooperação que tem regido a política externa brasileira no que respeita aos seus vizinhos amazônicos, também coloque como um tópico central as nossas cidades, e, de alguma maneira, elas sejam abordadas. Portanto, tanto as políticas de investimento do Ministério, quanto as políticas, digamos, de atuação internacional do Ministério, que caem sob a minha responsabilidade específica, elas têm essa orientação de ter esse olhar sobre a Amazônia urbana, que nos parece absolutamente relevante. A nossa expectativa é de que essa atenção, esse olhar, essa nova dedicação aos temas urbanos amazônicos nas suas diferentes dimensões, de que essa coalizão também responde, de alguma maneira nos ajude a colocar as cidades e os seus desafios dentro da agenda climática. Não escapa a nenhum de vocês, eu acho que eu não estarei mentindo ao dizer isso, de que, de uma certa forma, com esse paradigma climático, os financiamentos também passaram a ter esse olhar. E, portanto, na medida que nós sejamos capazes de integrar o tema urbano, os desafios de desenvolvimento sustentável das nossas cidades, a essa agenda climática, de alguma forma, nós contribuiremos também para tentar mobilizar recursos para as nossas cidades dentro desse contexto. Aqui no fundo, outro dia num seminário eu estava dizendo isso, que eu tenho a impressão, e eu espero com isso fechar, e não vou conseguir ficar à disposição de vocês, mas certamente estarei à disposição, todos têm meu contato e eu estou disposto a trocar ideias de outra forma, mas a minha expectativa é de que, de certa forma, a gente teve um certo, diria, sequestro de agendas históricas relacionadas com as nossas cidades, especificamente com os centros urbanos amazônicos, pela agenda climática. Não é necessariamente algo trágico, mas, no fundo, muita parte do que a gente precisa em termos de financiamento para as nossas cidades, em termos dos desafios, quando a gente olha a agenda internacional, já estava claramente esboçado e desenhado na nova agenda urbana, que nós aprovamos em Quito, no Habitat 3, estava na Agenda 2030 e, sobretudo, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 6 e 11, relacionados com água e com cidades sustentáveis, e certamente também estaria, ou deveria estar, na agenda de mitigação e, sobretudo, de adaptação das negociações na UNFCCC, nas negociações climáticas. E, portanto, a gente espera que essa mobilização de esforços, tanto em termos de um olhar sobre os investimentos das nossas cidades, quanto em termos das discussões que nós levamos para os fóruns internacionais, com esse olhar especial sobre os centros urbanos amazônicos, contribua para mobilizar recursos em favor do desenvolvimento sustentável das cidades amazônicas. Porque, se nós teremos resultado ou não, ainda está por ver, mas eu acho que a conversa, de um certo sentido, já mudou, né? E a gente começa a ver e olhar que o tema das cidades começa a entrar na discussão de mitigação e, sobretudo, de adaptação, e acho que isso é uma conquista importante que a gente precisa tentar consolidar, porque, obviamente, ela terá reflexos sobre os mecanismos de financiamento. Uma palavra final só, nos 2 minutos que me restam, se eu tiver mantido o meu relógio sob controle, que eu espero ter mantido, sobre um desafio específico, que é o desafio Nós temos o tema da desigualdade, ele também afeta, ela tem, no caso do Brasil, um elemento que é o da desigualdade regional, né? Quando nós olhamos os investimentos e o financiamento das diferentes políticas que nós levamos a cabo no Ministério da Cidade, a gente regularmente se dá conta de que, ainda que hajam demandas por parte da Amazônia Legal e das cidades e dos municípios da Amazônia Legal, a capacidade desses municípios de elaborar projetos, de elaborar demandas e depois de levá-los, de implementá-los, é limitada, o que acaba por gerar uma espécie de círculo, se quiserem, vicioso,
no qual eles acabam mobilizando menos recursos e esses recursos acabam sendo aplicados de forma menos eficiente e gerando resultados subótimos, no fundo, né? Então, não há apenas um desafio que eu chamaria de mobilizar recursos financeiros. Eu acho que o principal desafio que as cidades amazônicas da Amazônia Legal Brasileira enfrentam, todas elas, em maior ou menor medida, é o desafio da capacitação, né? O Ministério tem um programa de capacitação com vários aspectos, mas, no fundo, eu diria que nessa nossa discussão sobre financiamento, precisa ganhar relevância a discussão sobre como é que a gente mobiliza recursos para a capacitação dos entes subnacionais, dos municípios, dos movimentos sociais na região da Amazônia Legal, que permita a eles terem maior capacidade, maior eficiência, não apenas em conseguir recursos para os seus projetos, em pensar projetos que sejam relevantes para a sua realidade urbana, em mobilizar e conseguir esses recursos e implementá-los. Eu acho que eu fecharia assim, e eu espero ter sido pertinente. Eu confesso que eu cheguei tarde e ainda por cima atrapalhei a apresentação do Oscar. Muito obrigado. Muito obrigada, embaixador, pela sua presença. A gente sabe o desafio que é a agenda, né? Entendemos que não vai conseguir ficar aqui com a gente, mas muito obrigada por engrandecer nossas discussões, por dar luz a essa importância das cidades amazônicas, né? A importância delas serem visíveis, né? E que suas questões sejam levadas em conta, enfim, para financiamento e demais questões. Bom, agora acho que a gente pode voltar à apresentação do Oscar. Letícia, acha que já está tudo certo aí para compartilhar a apresentação e Estou aí para agradecer ao embaixador que me deu esse apoio aí de eu conseguir possivelmente arrumar aí minha apresentação. Então, boa viagem para ele. nós já enxergamos aqui a apresentação, só falta Botar em modo apresentação. Vamos ver se isso. a Letícia consegue aí. Ó, pronto. Ah, Oscar, é isso, você tem 15 minutos. tá, tudo bem. Então, aí, como eu falei, o Sérgio aí apresentou muito bem o contexto, muita restrição orçamentária. Eu acho que um dos, eu pensava que era próprio somente das multilaterais ter um prazo de amortização importante, como de 20 anos, mais ou menos, mas aí o Sérgio apresentou também um programa aí, o FINEME, acho que eles também estão com 24 anos, as taxas são bem razoáveis. Então, essa aí é a grande vantagem das multilaterais. Passando um pouco aí a apresentação, aqui, como eu falei, o Fomplata foi lançado em 2012, aqui vocês podem ver como que nós passamos praticamente de algumas aprovações, dois projetos cada ano, 2, 3 anos, passamos a ser muito mais sistemáticos, começamos a aprovar desde o 2014, muito mais operações. Os últimos 4 anos, praticamente passamos a 5 operações por ano. Isso aí logicamente, deu um crescimento aqui na direita, vocês podem observar aí como assim, por período, como nós no último período, nos últimos 10 anos, passamos a uma carteira bem relevante, de 1,2 aproximadamente. Muito parecida aos 28, hoje nós estamos com mais ou menos 30 projetos, com esse montante que dá uns 5 milhões, muito parecida ao programa aí do BNDES. Então, passando um pouco ao seguinte slide. Aqui mostra um pouco a evolução geográfica dos nossos projetos. Começamos com Corumbá, Mato Grosso do Sul, aí fomos, com o correr dos anos, fomos aprovando mais. Pode ir passando aí para... Aqui vamos ver a evolução geográfica, temos, e também numérica nos projetos, montante também em geral.
Pode ir passando aí. Pode ir passando aí com os anos fomos crescendo e nós espalhando também dentro do Brasil, território brasileiro, que é um país continental. Não é fácil se distribuir aqui no Brasil. Então, aí já começamos a entrar em cidades aí na Amazônia. Estamos em Belém do Pará. Recentemente também entramos no Acre. Também agora estamos já em processo de assinatura na Nidewa. Recentemente já tentamos inserir aí a carta consulta de Barcarena, Paragominas. Então, a ideia é ir crescendo mais aí na região. Também nós atingimos praticamente $1 bilhão em carteira. Também começamos a mobilizar também. Esses aqui são todos projetos de garantia soberana. Começamos também já a trabalhar no não soberano, que aí pode ir passando. Já começamos também com o não soberano, que são praticamente empréstimos para empresas públicas, saneamento, bancos regionais, são nossos clientes. E a carteira foi crescendo até hoje. Hoje está em torno de 1,2, quase 1,3 bilhão de dólares. Passando um pouco a apresentação para tentar... Quando nós trabalhamos a parte de garantia da União, que, como falou também o Sérgio, sempre você pode trabalhar com prazos mais longos e também taxas muito mais baixas. A primeira, aqui está mais ou menos o fluxo de aprovação. Primeiro, você tem que inserir uma carta consulta, que é uma solicitação. Aí é pré-analisado por uma instância aí no Ministério de Planejamento, que é a GTEC. Depois passa pela COFIEX, é aprovada a carta consulta ou é aprovada a solicitação. Aí já o banco começa a preparar o projeto conjuntamente com o mutuário. Nós negociamos a minuta de contrato e aí entra, digamos, a solicitação dentro da análise da Secretaria do Tesouro Nacional. Daí passa para a PGFN, ela encaminha para a Casa Civil, daí para o Senado. Normalmente, todo esse processo, nós, aqui em Fomplata, fazemos isso aqui em uns 6 meses, se o município, a maior parte dos nossos mutuários são todos municípios e alguns estados. Passando um pouquinho, até assinaturas tarda mais ou menos 6 meses, a 1 ano. Passando um pouquinho, o que analisa a COFIEX é CAPAG, capacidade de pagamento, suficiência de contragarantia, histórico de adimplência em contratos, custo de operação dos prestatários aí do banco financiador e trajetória a nível de endividamento. É fundamental que nós trabalhemos com municípios de mais de 100 mil habitantes, exigência do governo federal, da União, ou do Ministério de Planejamento, e também o CAPAG é fundamental. Logicamente, dentro da região amazônica, tem várias cidades já que estão com esse digamos, com esse volume de população, de mais de 100 mil habitantes, e hoje, pelo menos o que eu tenho observado, assim, da minha experiência, tem muitas cidades também que também já estão dentro de um estándar, digamos, de qualidade de gestão que está permitindo eles atingir um CAPAG suficiente de solvência. O foco do banco logicamente, vai por demanda dos mutuários, que é basicamente infraestrutura urbana. Permite também esse tipo de financiamento a longo prazo e também com taxa baixa, permite fazer investimentos importantes, empréstimos de 200, 300 milhões de reais, 400, o que permite atender necessidades de projetos estruturantes, que, como falou o embaixador, gostei muito dessa análise que ele fez, que as cidades amazônicas não são muito diferentes às outras cidades do país.
Os desafios são praticamente os mesmos, tem uma população cada vez mais urbana, e o impacto na parte climática, logicamente, desafia muito a infraestrutura urbana. Então, esse aqui é o Fomplata, e hoje estamos com mais ou menos, estamos com 21 projetos em execução, estamos com 5 em processo de assinatura e outros 5 em processo de preparação. Então, daqui a pouco estaremos mais ou menos uns 40, 35, 40 projetos em todo o Brasil, com uma carteira cada vez mais importante. Estamos captando também recursos de outros bancos, BID, Agência Francesa de Desenvolvimento, vendendo também títulos para investidores internacionais, tentando sempre captar recursos baratos para poder repassar de maneira conveniente também para nossos mutuários. Assim, financiar o desenvolvimento aqui do desenvolvimento urbano aqui no Brasil. E, logicamente, na área de câmbio climático. Isso aí, e qualquer coisa, estou aqui à disposição para qualquer dúvida, qualquer contato. Vou deixar aí meu contato também aí no chat. Muito obrigado e desculpe aí o problema aí com a tecnologia. Imagina, Oscar, muito obrigada. Que bom que a gente insistiu com essa apresentação, porque ela trouxe bastante informação legal. É muito interessante ver esse processo de evolução, né, de atuação do Fomplata pelo Brasil. É um desafio mesmo, né, expandir num país desse tamanho. E muito legal ver esses pontinhos do norte. A gente espera que isso aconteça cada vez mais, né? E para apresentar agora, pessoal, um estudo de caso sobre um projeto de sustentável desenvolvido por um município amazônico, com recursos próprios. Convidamos Rafael Santana Araújo, secretário municipal de Meio Ambiente de Pedra Branca do Amapari, do Amapá. Seja muito bem-vindo, Rafael. Você também tem 15 minutos. Muito boa tarde a todos. Meu nome é Rafael, sou engenheiro florestal e eu estou como secretário de Meio Ambiente de Pedra Branca do Amapari, município aqui no interior do Amapá, e também sou presidente do Fórum dos Secretários Municipais de Meio Ambiente do Amapá. Eu vou abrir aqui minha apresentação. Dá para ver? Sim, estamos vendo. Posso começar? Pode começar. Então, primeiro agradecer o convite. A gente fala um pouco sobre a nossa experiência que a gente teve, né, em relação a uma parceria que tem dado certo. E é um estudo que começou pequenininho e está crescendo cada vez mais, e graças também ao apoio da parceria que GIZ, o governo federal, enfim, que é o projeto é um projeto que a gente lançou aqui, que é um projeto piloto Composta Amapari. Eu já até retirei aqui do projeto piloto, porque é um projeto que tem dado certo. O projeto Composta Amapari, ele começou com uma iniciativa, vou falar mais para frente, né? Uma iniciativa que deu certo e a gente, aos poucos, foi também com a capacitação que a gente teve da GIZ, governo federal, melhorou bastante. Então, o município de Pedra Branca é um município relativamente pequeno, né? Uma área, a gente tem, o censo deu menos de 13 mil habitantes, IBGE. É um município que tem uma vocação mineral muito forte aqui. A gente tem teve dois grandes projetos minerais aqui em Pedra Branca, né? Que é um objeto de mineração de ferro, um projeto de mineração de ouro, ao qual fez o município desenvolver bastante, né? A predominância aqui é a agricultura familiar. Nossa agricultura familiar é uma agricultura muito forte, né? A gente não tem agronegócio. E principalmente pelos assentados da reforma agrária, né? A gente tem 2 assentamentos aqui e nossa população, praticamente, com nossa agricultura aqui hoje, é predominada pela agricultura familiar. E aí, a gente está localizado no oeste, né? Pedra Branca. E a maioria do município, ele é tombado, ele já
já é um município onde tem já destinação por área protegida, né? Acho que menos de 10% do município, o restante é área destinada, já é assentamento, unidade de conservação federal, estadual, terra indígena, tá? Então, a gente tem essas peculiaridades aqui. Oportunidades e desafios do projeto. Então, como eu falei, o projeto Composta no Amapari, ele iniciou com a ideia de a gente iniciar um projeto de coleta seletiva aqui no município, com o objetivo de transformar resíduo orgânico em resíduo estabilizado para aproveitamento em Pedra Branca do Amapari. Ou seja, a gente tinha um resíduo orgânico, a gente coletar, o intuito é coletar e transformar em adubo, né? Posteriormente adubo, que posteriormente é doado para justamente os beneficiários do programa. Então, esse programa ele iniciou com duas principais vertentes, né? A, a sensibilização com a comunidade, com os dois bairros aqui, que a gente tem dois bairros que chamam bairro Balneário e bairro Beija-Flor Brilho de Fogo, e a gente fez uma conscientização com a população para eles separarem esse resíduo, e a gente fazia a coleta 2 dias na semana. Então, a gente conseguiu, vou passar mais para frente o resultado, como quando a gente iniciou e como a gente está hoje. Uma outra vertente desse projeto é a parte de educação ambiental. Além da sensibilização e o corpo a corpo, porta a porta com a comunidade, a gente inseriu esse projeto dentro das escolas municipais. A gente fazia uma apresentação de uma peça teatral, como também a doação de um gibi com relação à peça, tá? E a última vertente é a gente levar uma capacitação, um treinamento para uma cooperativa, uma entidade, as práticas de compostagem, como eles podem fazer isso, transformar o alimento, o resto de alimento, em adubo para o seu próprio plantio. Tá? Então, basicamente, ele começou assim em 2 bairros. Nosso público iniciamos com a população e também com empreendedores, empreendimentos urbanos, né, restaurantes, supermercados. E o beneficiário é aqueles que são parceiros, né, os moradores, os agricultores, principalmente os horticultores, as escolas municipais, né, que justamente, além dele aprenderem um pouco, tem escolas que já têm composteiras e hortas também, a prefeitura e as unidades de saúde. Aqui só um pouco demonstrando como a gente começou, a gente trabalhava meio que numa área ainda improvisada, e aí, posteriormente, nós mudamos para um local onde a gente tem um galpão, a gente tem uma equipe técnica formada por técnico agrícola, técnico ambiental, engenheiro ambiental também. E aqui é uma área hoje que a gente está atuando, a gente tem um projeto de um horto, onde prevê tanto a parte de viveiro quanto o galpão de compostagem. A gente está querendo captar recursos para construir esse horto. Aqui nossas leiras de compostagem, o processo, como é feito nosso processo de compostagem. E a mobilização de recursos para o projeto. O projeto ele sempre iniciou com recurso próprio. Até hoje foi feito com recurso próprio da prefeitura e também com recursos de compensação ambiental advindos da mineradora. Então, o Fundo de Meio Ambiente ele recebia, até a empresa trabalhar, recebia uma parcela de recurso em relação a compensações ambientais, e a gente utilizou para comprar o carro, alguns equipamentos com recurso da compensação ambiental. E uma tentativa que a gente conseguiu fazer, o MMA lançou, o Ministério do Meio Ambiente lançou no passado um edital que é justamente para iniciativa de compostagem, mas a gente não conseguiu acessar pela falta do Plano Municipal de Resíduos Sólidos e atualmente hoje a gente está focando muito nesse Plano Municipal de Resíduos, a gente já vai iniciar um processo licitatório para contratação de uma consultoria para isso, tá? E também a gente tem parceiros como a Secretaria das Cidades, a Unifap também, que está na construção hoje do Plano de Saneamento Básico do município de Pedra Branca do Amapari. Então, que a gente quer sanar isso para acessar
recurso via do governo federal. E aí, a gente participou da quarta jornada Cidades que Transformam, né, do projeto Andos, e uma parceria com a GIZ, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério das Cidades, e Pedra Branca do Amapari foi selecionado da região norte. Então, a gente foi contemplado junto com outros municípios do Brasil, ou consórcio, né, a gente está junto com Campo Grande, consórcio público do Sertão dos Inhamuns do Ceará, Francisco Morato, Pedra Branca do Amapari e o município de Santiago. Então, das diversas regiões do Brasil, cada município representava e a gente representou a região norte. Então, aí que, após a participação dessa quarta jornada, o projeto Composta Amapari, esse projeto de compostagem, ele sofreu assim, um plus muito grande, né? Cresceu bastante, a gente saiu, mais para frente eu vou mostrar, a gente saiu de um número pequeno de munícipes que aderiram, a gente praticamente hoje 200% a mais de munícipes que aderiram ao projeto. Aqui é a visita dos parceiros, da GIZ, do Ministério do Meio Ambiente, da equipe de consultoria, que foi até Pedra Branca, visitou, elaborou um diagnóstico, conheceu o município, como é feita a coleta, como é feita a compostagem, como é feito o trabalho nas escolas municipais. Aqui eu estou mostrando os personagens e a doação do gibi para as crianças de uma escola ribeirinha aqui no município. E os resultados do impacto desse projeto, como eu falei, em 2023, né, quando começou, a gente lançou em junho do ano passado, a gente lançou no junho verde do ano passado, e até então a gente tinha 2 bairros contemplados por esse projeto e 9 empreendimentos. E a gente começou com 42 residências que aderiram a esse projeto. Hoje, a gente tem 4 bairros, 12 empreendimentos e 178 residências que aderiram ao projeto. Então, assim, após a parceria após a quarta jornada, assim, a gente deu um salto muito grande, tanto tecnicamente quanto em resultado, produção, indicadores. A gente tem indicadores hoje quanto a gente produz de material, de composto, equipamentos, quais são os equipamentos necessários para a gente melhorar o nosso processo como um todo. E, além disso, o projeto teve outros resultados. A gente tem um outro projeto piloto, que é um projeto de recuperação ambiental. A gente diagnosticou 6 agricultores ali que têm déficit de reserva legal e que queriam fazer a recuperação desse déficit de reserva legal, recuperar a área degradada. E aí a gente doou composto e mudas para esses agricultores fazerem a recuperação dessa área, né, através de um consórcio de plantas nativas com agrícolas. Então, assim, teve diversas pessoas contempladas, os horticultores, agricultores, os munícipes que têm residências que têm horta residencial, a gente também doa esse composto. Então, ele retorna para os próprios beneficiários do projeto. E a gente quer ampliar ainda mais esse projeto está em constante expansão. A gente quer trabalhar também com resíduo seco, né, plástico, metal, e a gente quer fazer isso através de ecopontos também, doação para entidades que fazem o uso desse material. Hoje a gente tem uma associação de mulheres que trabalham com reciclagem de garrafa PET, então a gente já destina a garrafa PET para essa associação de mulheres, e a gente quer ampliar isso. A importância do financiamento é que eu trago um pouco da nossa realidade. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que conhecer é a realidade de cada estado na Amazônia, né? Eu tive o prazer de morar tanto no Pará quanto no Amapá, e eu sei que os estados, apesar de estarem no mesmo bioma, possui peculiaridade diferente. O Amapá é muito diferente do Pará, eu falo assim, em termos de até matéria-prima. O Amapá tem uma vocação uma pecuária muito forte, né? Mineral também, florestal, e é um pouco diferente do Amapá. O Amapá é um estado pequeno, se assemelha muito com o estado de Roraima,
né? E o Pará eu vejo muito parecido com o estado de Mato Grosso. E coloquei aqui, estados e municípios da Amazônia possuem peculiaridades diferentes. Então, por exemplo, o Amapá é um estado que desmata muito pouco. Então, é um estado que deveria levar um outro tipo de política pública para isso. Um estado que poderia levar um fomento a programas de pagamento de serviços ambientais, para justamente os extrativistas e agricultores que desmatam um pouco e justamente utilizam de forma sustentável, se beneficiam da floresta em pé, né? A gente tem aqui comunidade extrativista que coleta o que é da floresta e não desmata, né? E então, diferente de outros estados que tem um índice de desmatamento muito alto, né? Então, a gente, por exemplo, aqui o estado não é um estado que tem muita vocação pecuária, que não, a não ser a bulbalina, que já é outro tipo de bioma. Então, a gente tem que levar a política de acordo com o estado, né? Por exemplo, uma outra situação é o grande desafio dos lixões da céu aberto. Aqui, por exemplo, a gente só tem um aterro sanitário que contempla a região metropolitana, Macapá, Santana e Mazagão, e em Pedra Branca que a gente tem um aterro controlado. Então, a gente, ainda que trabalhe de forma muito precária, a gente está à frente de vários municípios, né? A maioria dos municípios trabalham com lixão a céu aberto. Então, o grande desafio hoje para os municípios do Amapá é o manejo de resíduos sólidos, falta justamente apoio técnico, mais apoio técnico, né? Linhas de financiamento para a construção de aterro sanitário ou os estudos específicos para a viabilidade de consórcio, parceria público-privada. Hoje, mês passado, o BNDES, juntamente com a Secretaria de Planejamento, está numa iniciativa agora de fazer os estudos para viabilização de consórcios entre municípios para a questão do manejo de resíduos sólidos. Então, isso está se avançando, está estudando essa parte aqui no estado do Amapá, então isso vai ser também importante. E aqui, por exemplo, em Pedra Branca, a gente conseguiu, com recursos da compensação ambiental, construir um aterro controlado, né? A gente fez a cava, a gente impermeabilizou com manta, colocou os drenos, mas a gente ainda assim tem muita dificuldade porque, principalmente com questão de equipamentos. Então, por exemplo, a gente tem o local para destinação do resíduo, mas não tem equipamento para fazer a disposição do material, né? E tampouco para fazer o processo de aterramento. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande. Então, imagine um município pequeno dar conta de tudo isso com um custo alto. Outros municípios também estão numa situação ainda pior, pois não tem nem local com impermeabilização para destinação de resíduos. Então, é uma dificuldade muito grande hoje no estado, então, a destinação de resíduos. E aí, uma outra coisa que eu trago é a falta de saneamento básico à população ribeirinha. Eu acho que isso é um item que o governo federal acho que seria muito importante apoiar projetos editais para isso. A gente tem aqui na Amazônia muita área ribeirinha, muitos moradores que moram ao longo de rios e sofrem com a questão de enchentes, né? Não só isso, então a gente também tem aqui a Ilha do Marajó, que também é um arquipélago que também existem diversos moradores, né? Existem diversos municípios. A gente precisa levar um saneamento básico para essa população ribeirinha. É uma população que carece disso. Existe hoje mecanismos para isso, né? Fossas biodigestores, jardins filtrantes. Aqui em Pedra Branca a gente também tem um projeto onde a gente tem uma estação de tratamento que se chama o projeto Gotas de Vida. A gente tem aqui estações de tratamento e nas escolas, a qual tanto a escola quanto a população vai lá e abastece, coleta água para sua residência, até as batedeiras de açaí, né? Os pequenos empreendedores utilizam essa água para os seus empreendimentos, que é uma água gratuita, onde passa por um processo atingir todos os parâmetros indicados pela resolução do CONAMA. Então, isso dá para fazer na área ribeirinha, em comunidades, né? Então, seria muito interessante isso, porque a gente levaria água potável para a população. E, principalmente, também, a gente pode deixar de fora a questão do ordenamento territorial, né? Os municípios hoje, eles estão ali na faixa de 20 mil habitantes, 15 mil habitantes, e municípios hoje não tem um programa de ordenamento específico, zoneamento, plano diretor. Então, isso é muito interessante hoje que o Estado tivesse via de financiamento ou
editais para isso, e principalmente regulação ambiental de propriedades rurais. Então, né, que hoje, graças ao CAD, isso melhorou bastante, mas ainda assim existem diversos agricultores que possuem déficit de reserva legal ou ter algum impeditivo dentro do seu carro. Então, acho que é interessante isso, a gente apoiar. E aqui eu trouxe uma foto de uma realidade, né, uma população ribeirinha, e uma alternativa que a gente aqui na Pedra Branca, a gente fez um projeto de fossas biodigestoras, mas a gente ficou sem recursos para executar, e que é justamente levar o sistema de fossas biodigestoras, um projeto de saneamento para a população ribeirinha. Então, assim, sem extrapolar o tempo, mais muito obrigado, segue meu contato, e estamos abertos a qualquer dúvida, esclarecimento. Rafael, muito obrigada pela sua apresentação. Bom, eu acho que ela foi bem completa, ela trouxe coisas muito interessantes. Então, primeiramente, parabéns pelo projeto. Eu acho que essa apresentação mostrou como o apoio, como as parcerias podem alavancar os projetos, né, iniciados pelos municípios, como os municípios amazônicos são potentes, como tem boas ideias e boas práticas que às vezes com parcerias simples, né, já conseguem ser transformadas e melhoradas, enfim. Você também trouxe a situação, né, de que não conseguiram financiamento por falta do plano municipal de resíduos sólidos, então também traz aqui a questão da importância do governo federal auxiliar os municípios também, né, com as suas exigências para que eles consigam captar esses recursos. E também trouxe opções de linhas de financiamento, que eu achei incrível aqui, trouxe a realidade, né? Realidade de vocês e opções de linhas que podiam acontecer para resolver questões dos municípios amazônicos. Então, muito obrigada pela sua apresentação. Eu vou ler agora, pessoal, algumas perguntas que chegaram para a gente. A maioria delas são voltadas para os bancos, né? Então, eu vou ler aqui para vocês algumas. Então, a primeira diz o seguinte: há boas oportunidades de financiamento em projetos de forma centralizada e que distribui por diferentes municípios de acordo com a necessidade, por exemplo, prioridades que devem ser eliminadas devido a maior risco para a população, ou isso é decidido por outros critérios? A segunda pergunta: quais são as linhas existentes específicas para os municípios amazônicos, né? Elas existem. A terceira: existe alguma linha de financiamento que funcione para cidades pequenas e médias? E por último, dadas as necessidades apresentadas por Pedra Branca do Amapari, como as estruturas de financiamento, tanto do BNDES quanto do Funplata, podem contribuir nas soluções apresentadas? Então, eu vou deixar aqui livre, né, para que vocês possam iniciar essas respostas. E aí, se vocês pudessem também já fazer as suas considerações finais, por favor. Posso chamar também. Sérgio, você vai começar? Posso começar? Obrigada, Bem, Sérgio. nada. Vamos lá. É preciso a gente estabelecer alguns pontos. Eu vou ser muito rápido de qualquer forma. Existem as ações que são ações que devem ser dirigidas, estruturadas pelo Ministério, e outras que são ações que podem ser desempenhadas pelo BNDES ou por outros bancos financiadores nacionais e supranacionais. No caso, o BNDES ele realiza o financiamento oneroso, né? Ou quando o governo nacional estabelece uma linha de financiamento, um programa não oneroso, mas o BNDES normalmente ele oferece linhas de financiamento. Em função das suas restrições estruturais, o BNDES tem um limite realmente para operações diretas. Com municípios, esse limite mínimo, né, é de 20 milhões de reais. Existe, porém, o BNDES trabalha em parceria
com agentes financiadores, que, no caso da Amazônia, por exemplo, tem o BASA. O BASA tem linhas, e ele recebe recursos do BNDES e opera linhas, e como o BASA, ele, na verdade, ele é quem toma e administra o risco, ele permite trabalhar com valores menores. Então, acho que é fundamental que se busque viabilizar o financiamento. Só que o problema é que me parece que o BASA não vai poder trabalhar com os municípios, ele vai poder trabalhar com agentes financeiros, com empresas e outras instituições de cunho privado. Então, me parece que esse ticket mais baixo para municípios tem que ser estabelecido de acordo com uma parceria com o Ministério das Cidades, com uma orientação, para que a gente possa alcançar esses municípios que eu acredito que têm certamente relevância. É muito gratificante ver a parceria que o BNDES acabou de apresentar no projeto que foi apresentado, mas isso depende de outras ações. Nós temos também, por exemplo, do Fundo Amazônia, no BNDES, ações que são voltadas justamente para o ambiente amazônico. Existe o Fundo Amazônia e lá os municípios podem apresentar seus projetos sem esse ticket mínimo, né? Então, os municípios da Amazônia que queiram buscar projetos, viabilizar seus projetos que estejam enquadrados dentro de áreas de atuação do Fundo Amazônia, podem verificar no próprio site do BNDES. Nós temos as informações necessárias, os mecanismos para contactar diretamente o Fundo Amazônia e aí sim apresentar seus projetos. Acho que de uma forma Paula, geral, acredito ter respondido. Obrigada, Sérgio. Paula, quer que dê algumas palavras aí sobre essas perguntas? Por favor. Tá, então, eu acho que normalmente as multilaterais trabalham um ticket muito por cima dos 50, inclusive eu diria 70 milhões de dólares. Seria, seria uns 300 milhões de reais. No caso, eu acho que de toda essa constelação, na constelação de bancos multilaterais, o Fomplata é que está trabalhando tickets um pouco menores aos 50 milhões de dólares. Como Fomplata, assim, nós estamos temos operações de 20 milhões de dólares até hoje. O maior ticket que nós temos é de 64 milhões de dólares. Hoje tem uma tendência importante entre as multilaterais de cofinanciar, de cofinanciamento. Então, normalmente, se já trabalhamos com montantes maiores aos 50, 60 milhões de dólares, tem uma possibilidade importante de que outros bancos entrem de dois bancos para atender requerimentos de financiamento. Mas, assim, eu acho que a cidade de São Guarapari, que tem mais de 100 mil habitantes, eu acho que entra dentro da nossa, digamos, nicho e normalmente é um município que pode ser atendido pelo Fomplata. De fato, eu deixei aí meus contatos. Se o pessoal quer me contatar, podemos ir falando em algum projeto que possa ser interessante para o município. Assim, montantes, municípios pequenos, eu acho que aí já entra mais o financiamento nacional, menos de 100 mil habitantes. Aí tem vários bancos que estão atuando nessa área. Mas, assim, municípios, a partir de município médio, se nós podemos chamar de 100 mil habitantes para cima, aí já eu acho que a primeira opção que teriam, caso queiram trabalhar com uma multilateral, seria o Fomplata, como eu conheço mais ou menos o mercado. Aí, não sei se
Essa aí foi mais ou menos a pergunta. Muito obrigada, Oscar, respondeu sim. Rafael, você quer fazer alguma consideração final? Uma fala final aqui pra gente? Só agradecer mais uma vez a parceria que esteve com a GZ, você que também acompanhou de perto, né? Mas eu acho que é aquilo que eu falei, a gente tem que olhar para cada peculiaridade. Eu acho que saneamento é uma área também que a gente tem que, principalmente para a Ribeirinha, é uma área que é uma área totalmente desassistida aqui, distribuição de água potável também, principalmente para essa população atingida. E resíduo sólido, que é um grande desafio para cada município. Eu falo com qualquer outro secretário, hoje a maior dificuldade hoje para um município é manejar resíduos sólidos. Então, assim, hoje ainda acho que a gente ainda está numa posição melhor, mas já visitei outros municípios e é um lixão totalmente céu aberto, então isso, queira ou não, envolve a questão das mudanças climáticas, né? Na questão da emissão dos gases. Então, assim, a gente tem que apoiar os municípios, ou seja, o financiamento para a questão de construção de aterros sanitários, ou essa iniciativa que o BNDES está levando, que é justamente para viabilizar a questão dos consórcios regionalizados ou parceria público-privada. Então, no mais é isso, acho que tenho acompanhado o governo federal, tem lançado bastantes editais, até para a questão de catadores, cooperativas, associações, enfim, que trabalham com isso. Então, mas é isso. Obrigado pela presença de todos aí. Muito obrigada, Rafael. Bom, pessoal, estamos chegando ao final do evento. Eu acredito que uma das coisas que aprendemos e relembramos nesses 3 encontros é que a Amazônia Legal, ela é grande, ela é potente, ela é diversa e precisa que políticas públicas sejam feitas considerando suas especificidades, as suas boas práticas e as tecnologias que já existem nos territórios. Ficou claro também que não existe solução simples para questões complexas, mas aqui na Coalizão Lusa existe muita vontade e disposição para ouvir, para debater, para compartilhar conhecimento e construir coletivamente. Eu agradeço imensamente aos nossos convidados e também a todos que nos acompanharam nesses encontros e já adianto, a gente se encontra por aí, seja em outros webinários, em outros eventos ou em outros espaços. Um grande abraço e um bom finzinho de quinta para todos e todas. Obrigado, boa tarde e até breve. Boa tarde, pessoal. Obrigada. Paula, finalizando? Oi, sim, finalizamos. Tô só viajando aqui, não saindo. Vou Obrigada, encerrar a viu, sala. Kevin? Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.